Graças ao Senhor, mais um domingo, entramos já em mês de abril, hein, irmãos? Olha como o tempo urge, né? O tempo passa. E também chegamos ao sexto livro do volume, sexto volume, né? Quer dizer, o sexto volume do Alimento Diário, que é o último, né? Nós temos aqui a coleção completa, seis livros dessa série Deus nos chama para o seu reino e glória, que é as nossas mensagens sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses, que nos preparou, né? Nos preparou para entrarmos em 1ª e 2ª Timóteo. Então, nós temos aqui 6 livros. O primeiro foi o poder do Evangelho. Depois, nós temos o segundo, que é a vinda de Cristo é certa. O terceiro livro, a vacina divina contra os vírus da iniquidade. Esse é o nosso terceiro livro. Depois, o nosso quarto livro, a perseverança da esperança. E temos aqui o quinto livro, Senhor Jesus, tão grande salvação. E, por fim, entramos agora nesse último livro, o sexto, e que é a final. O que detém o anticristo? Graças ao Senhor, foram 4 mensagens nesse sexto livro. Eu ontem falei aos irmãos, né, que tenhamos em primeiro lugar esses livros, né, que estão baseados todo na Bíblia. Eu sempre gosto de fazer essa figura, né? Todo o alimento diário aqui nos conduziu para dentro da Bíblia. Irmãos, a visão, a revelação e o conhecimento, né, não na mente, mas para vivermos uma vida real com o Senhor, eles foram transformados em palavras. Essas palavras foram escritas e essas palavras saíram de dentro da Bíblia e nos consolidou mais na palavra de Deus. O alimento diário serve para nos vincular na unidade da palavra profética e também para nos levar a ter a experiência do dia a dia baseado na palavra de Deus. Esse livro sem a Bíblia não é nada, mas esses livros que nós temos visto, e esse testemunho agora da Loredana, falando lá em São Paulo, olha, veio uma pessoa aqui e foi contatada. Irmãos, é em todo o Brasil. Hoje pela manhã, eu fui conduzido, né, na oração e fui conduzido a esse livro aqui, ó, esse livro, Os Terceiros 2000 Anos, certo? Terceiros 2000 Anos. Esse livro, irmãos, foi editado em 1997, a sua primeira edição, e nós fazíamos 7.000 exemplares só, desse primeira edição, 7.000. Hoje, louvado seja o Senhor, que mais de 8.000 livros são vendidos por dia são passados para as pessoas, para irmãos, e tem restaurado, tem conduzido as pessoas. Que bênção, hein? Essa pessoa lá com o livro, e a Loredana aqui não conhecia, se vê? Graças ao Senhor, que o Senhor nos ajude cada dia mais a dar atenção à palavra do Senhor. Então, hoje, a minha intenção ainda é falar mais um pouco a respeito do que detém o Senhor, do que detém. Claro, o nosso irmão nos mostrou, e eu consegui perceber justamente que o que detém, né, por um lado, no aspecto exterior, é a palavra do Senhor, que foi base para toda a lei, principalmente do Ocidente. Todas as leis derivaram da lei do Senhor, lá em Êxodo, capítulo 20. Dali, a palavra do Senhor
o Senhor realmente conseguiu ali naquele momento um povo e logo em seguida ele, no meio de um monte de povos idólatras, Deus separa Moisés e dá a lei, né, para Moisés. Essa lei é para o povo de Deus e essa lei ela é totalmente abrangente. Mas essa lei não quer dizer que a lei propriamente dita aí que nós estamos acostumados. Fala em lei, a gente, né, vê no aspecto da parte judicial, da parte jurídica, mas eu quero mostrar que tudo isso é base para para deter o anticristo. Agora, depende da nossa atitude. A lei por si só não quer dizer nada. Se nós não obedecermos a palavra do Senhor e praticarmos a palavra do Senhor, nada vai adiantar. Então, eu queria começar a ler aqui para os irmãos o trecho da mensagem que está na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, diz assim, ó, capítulo 2, começando com o versículo 1, diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, Paulo aqui está exortando eles, né, para eles não serem demovidos da vossa mente, não saiam daquilo que eles receberam do apóstolo Paulo. Poderia haver mudanças ali na palavra do Senhor, até falsidade mesmo em outras epístolas de outros irmãos, ou também de outras pessoas ligadas a outras religiões, como o judaísmo, o paganismo, enfim. Ele está exortando que nada possa demovê-los da vossa mente com facilidade, nem perturbeis também, não cause perturbação, quer por espírito, por palavra, quer por epístola. Louvado seja o Senhor. Daí ele, no versículo 3, diz assim: de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, aqui Paulo encoraja a eles não serem enganados, que ninguém vos engane. E eu ontem compartilhei que essa palavra engane aqui, a melhor tradução é para que de nenhum modo vos iludam. Não, que ilusão, irmãos, ilusão é pior, mais sutil que enganar. Ilusão é uma coisa que parece que mas não é. Ela traz engano, ela traz uma falsa impressão. Ela traz uma falsa impressão. E nós vemos hoje que muitos e mesmo cristãos, têm tido uma falsa impressão o que é a vida cristã, né? E nós vimos ontem, né? Eu voltei na mensagem que o Rafael compartilhou na semana passada sobre apostasia, que significa desvio, que significa também rebelião. Então, devagarzinho, essa ilusão, essa falsa impressão, esse erro de percepção, ilusão é um erro de percepção, é um erro de entendimento. Muitos cristãos não têm entendimento claro da palavra de Deus, eles têm uma interpretação errônea, e por isso, irmãos, vem a apostasia. Porque quando você tem uma falsa percepção da coisa, não tem um entendimento da palavra de Deus, e não tem uma percepção, vai entrando aqueles itens, né, que nós vimos do pós-modernismo, aqueles itens que estão no nosso velho homem. Então, aquilo vai nos afastando do Senhor, vai nos
nos desviando, e aí, irmãos, o amor de muitos esfriará. Já está esfriando, né? E o amor ali, quando fala nesse trecho, é o amor ágape, o amor de Deus. Por isso, o Senhor Jesus insistiu com Pedro em João capítulo 21, 3 vezes: Pedro, amas-me? Pedro, amas-me? Pedro, você me ama? 3 vezes o Senhor falou para ele. O amor que o Senhor perguntava para ele é: você me ágape? Você me ama com amor, com meu amor, não com o teu amor, não com amor filéu. E o Pedro sempre respondeu para ele: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas ele falava, no grego ali, a palavra amo, que Pedro respondia era filéu. Senhor, o senhor sabe que eu te filéu. O senhor é meu amigão, o senhor é meu irmãozão. Eu amo o Senhor filéu, mas o Senhor queria que ele amasse com o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é doação. O amor de Deus é consagração. O amor de Deus é se doar totalmente, primeiro você ao Senhor, e ele estava pedindo, e cada vez que ele pedia, Pedro respondia que filéu, e o Senhor, no seu amor, falava assim: então tá bom, apacenta minhas ovelhas, então tá bom, apacenta os cordeiros, Senhor, e o Senhor sempre encorajando, ainda assim, no final Pedro falou: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Ele se rendeu ao Senhor e o Senhor pôde usar muito esse homem. Louvado seja o Senhor. Então, aqui eu queria só falar brevemente dessa questão de enganar. Aqui é iludir. Ilusão, irmãos, é confusão de aparência, é a mistura do falso com o verdadeiro. Parece que é, mas não é. Por isso, ontem eu falei que um ponto do meu encargo nessa mensagem é mostrar que, por um lado, e hoje já não está sendo, olha, entendam o que eu vou falar, irmãos, bem claro, não entendam que eu quero só comprovar com vocês que, por um lado, a base de toda a lei está baseada na lei de Deus, que é a sua palavra dada para o seu povo. Deus deu a sua palavra como lei para guardar o seu povo, para proteger seu povo e para tê-lo em volta dele, cumprindo a sua lei. E também, irmãos, eu quero falar uma coisa para os irmãos: a lei, quando Deus deu a lei, ele estava mostrando um retrato dele. Quando Deus falou os 10 mandamentos, Deus estava mostrando um retrato dele, estava expressando ele mesmo. Então, por um lado, nós vimos no Alimento Diário, todas as leis humanas hoje dos estados e dos países estão baseadas nessa lei judaica cristã, mas hoje eu já não sei, irmãos, veja o que eu estou dizendo agora bem claro, por isso que meu encargo é voltado para a igreja. Olha só, por isso, hoje nós temos visto que não tem feito uma detenção, detido eficazmente isso, porque o homem foi corrompido e, consequentemente, essas leis também estão se corrompendo. O homem está cada dia transgredindo mais essas leis. Essas leis já não conseguem segurar totalmente a perversidade, a maldade, a corrupção. A lei se autocorrompe, né? Nós vemos a questão judicial, então isso aí já está sendo, por um lado, sem barreira, está quebrando a barreira já que detém o inimigo, mas o segundo aspecto que eu compartilhei ontem, que eu creio nisso e eu vou falar também sobre isso, baseado nisso que está no Alimento Diário, que a esperança de Deus, o que detém hoje, basicamente, o inimigo, é o nosso viver real da igreja. Esse viver real da igreja ainda detém o inimigo. Não é
que muitos creem, né, que o Espírito Santo ainda é o que está detendo, o Espírito Santo é que detém a vinda do Senhor. Você pode ler isso lá, o irmão Esdras compartilha isso no livro dele, né? Você está preparado para o fim? Então, eu toco nisso. Não é o Espírito Santo propriamente dito que impede a ação do iníquo, né? Que detém o iníquo, mas é a operação, irmãos, a operação do Espírito em nós, como igreja, como corpo do Senhor, como o povo de Deus. Agora, no Novo Testamento, Deus não faz nada sozinho, irmãos. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas ele não fez e não quer fazer nada sozinho desde o princípio. Deus criou o homem e a mulher e colocou-os no jardim para cultivar e guardar. Aqui está uma amostra de que Deus podia muito bem cuidar ele do jardim e de toda a criação, mas não, ele criou o homem e a mulher e abençoou para que fossem fecundos e enchessem a terra. Olha, irmãos, por isso Deus já estava olhando, eu quero fazer algo maravilhoso, quero trazer vocês para dentro de mim, para vocês se tornarem um comigo, serem glorificados, entrarmos emergirmos dentro do Senhor. Lá ele já tinha essa visão e chamou e criou o homem. Então, irmãos, Deus não faz nada sozinho, por isso ele quer o povo dele desde o início. O desejo de Deus é ter um povo para que essa lei, para que essa palavra, que os mandamentos do Senhor se tornem vida para nós e sejam proteção para nós e também salvação para nós. Então, Paulo continua falando, por isso, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado agora com a apostasia, que o Senhor nos dê percepção, não sejamos iludidos. Irmãos, a palavra é a verdade, é a única verdade. Louvado seja o Senhor. Aí ele continua no versículo 4, ali falando para os filipenses, olha só, o qual se opõe, que é esse filho da perdição, é um dos nomes dele, né? Filho da perdição. O outro nome dele também é o homem da iniquidade. Aí ele fala que esse homem da perdição, esse homem da iniquidade, filho da perdição, ele se opõe, né? Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha, irmãos, isso o inimigo, o anticristo aqui, é o anticristo que vai, nos 3 anos e meio, vai fazer um acordo, sentar e dominar tudo, e ele vai aqui tentar ser e expressar o que o inimigo queria lá no início, ser igual a Deus. Ele não ainda parou com essa vontade, ele tem um reino paralelo e ele vai continuar até o fim, mas nós vamos perseverar, sermos resistentes na palavra do Senhor, baseados na palavra do Senhor. O homem que edifica a sua casa na palavra do Senhor é firme fundamento é. E aí ele continua, não vos recordais de que ainda convosco, olha Paulo falando para os Tessalonicenses, versículo 5, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Paulo falava bastante dessas coisas. Olha, está dizendo para os irmãos, vocês não se lembram? Puxa, eu estava com vocês e eu falava sobre isso. Tomem cuidado, ninguém vos iluda, ninguém, não se demova da sua mente. Você ganhou a palavra, vocês serviam a ídolos, mas agora vocês servem o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, essa palavra, o nosso evangelho que Paulo fala ali em 1 Tessalonicenses, né? Porque o nosso evangelho não chegou até vós
estou lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Olha, irmãos, tenha convicção, irmãos, que esse evangelho chegou até nós. Tenha plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Esse evangelho chegou ali, irmãos, e transformou a vida deles. E Paulo falava com eles: cuidado, irmãos, tomem cuidado, não vos demovais da vossa mente. Não deixe que nada vos iluda, cuidado com a apostasia. O primeiro ponto que vai antecipar a vinda do anticristo, o filho da perdição, é a apostasia. Sejam ortodoxos, em outras palavras, né? Sejam ortodoxos, sejam retos, se apeguem na palavra do Senhor. Vamos lá, rapidamente aqui, irmãos, rapidamente. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Hebreus capítulo 2 me veio agora, Hebreus capítulo 2, por essa razão, capítulo 2 de Hebreus, versículo 1, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aqui, irmãos, essa palavra para nós é o oposto à apostasia. Apostasia é um desvio, mas nos apegarmos com todo, né? Com toda firmeza, é ortodoxia, é ser reto na palavra, crer a palavra como ela é absoluta, ela não é relativa, irmãos, ela é absoluta, e ela está vindo para nós, saindo do trono de Deus, a palavra que sai da boca dos profetas, a palavra de Deus que está escrita aqui nesses 66 livros, sai da boca dos profetas, saiu da boca do apóstolo Paulo e entrou nos Tessalonicenses e transformou eles, tirou eles da idolatria, aquele ambiente ali, vocês bem lembram que era um ambiente de idolatria, tinha a filosofia grega, pagã, eram idólatras, politeístas, mas o evangelho entrou ali com poder. Por isso, irmãos, creia em Romanos capítulo 1, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, eu estou enfatizando isso porque Paulo estava falando para eles, e Paulo não estava falando historinha, não, Paulo estava falando do que ele estava vendo, a atitude dos irmãos em Tessalônica. Eles estavam baseados na estrutura, com esses três aspectos, a fé, o amor e a esperança. Aleluia, o labor de amor que eles, a fé deles, né, era a expressão, o operar, o labor deles era com fé, e o labor deles também com amor, e a perseverança da esperança deles. Eles foram transformados com essa palavra, eles saíram do meio pervertido, do meio caído, do meio corrompido, mas foi através do evangelho, irmãos, ó Senhor Jesus. Nós vamos chegar lá ainda, vou mostrar que coisa maravilhosa que nós temos aí, né? Então, aí, irmãos, voltando lá para ele termina ainda Tessalonicenses, esse trecho, dizendo assim, então, recordando, né? Puxa, eu sempre falei para vocês, sempre encorajei vocês, estava aí acostumada a dizer essas coisas. Aí o 6 diz, e agora, olha só o que o Paulo fala, e agora sabeis o que o detém. Os irmãos da Tessalônica sabiam o que o detém, o que detinha Satanás. Senhor Jesus, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, aqui, irmãos, os tessalonicenses e o apóstolo Paulo não eram ignorantes
sobre o que estava detendo e o que ainda hoje também está detendo. Ainda não chegou a ocasião própria para ele se manifestar. E aqui, irmão, se você ler com cuidado a vida dos irmãos em Tessalônica, que coisa maravilhosa, irmãos. Por isso que eu quero fazer essa ligação. Por um lado, exterior, as leis ainda guardam, de certa maneira, a ação total do anticristo, porque a lei ainda leva os homens a ter uma consciência, né? Qualquer um que rouba, que é corrupto, que é perverso, qualquer um desses itens aí da humanidade, eles têm a consciência que fizeram mal, mas a sua consciência já está cauterizada, e alguns não fazem mais mal ainda, porque ainda a consciência cuida, porque tem uma lei que apita ali, que mostra para eles. Mas, irmãos, isso já está chegando ao fim. Nós já chegamos no ponto, irmãos, de olhar a humanidade e sentir dor, compaixão, irmãos. Senhor Jesus, onde homem com homem, mulher com mulher, juízes, homens da lei, quebrando os princípios da lei, quebrando os princípios divinos da família, da fidelidade, do amor, onde Deus se expressa. A família é um tipo do coração de Deus com o seu povo, e está sendo quebrado isso, está sendo jogado no lixo, estão vivendo como, desculpa a expressão, irmãos, porcos chafurdados na lama e se lameando tudo, Senhor Jesus. Mas, irmãos, nós estamos aqui, nós somos o povo de Deus, nesse momento, no século 21, não vai ter mais um século, esse é o último século, irmãos, nós estamos aqui, esse pequeno rebanho, por isso não temais. Eu creio também, irmãos, eu falo com ousadia, baseado na palavra do apóstolo Paulo, que vocês, irmãos em Curitiba, vocês, irmãos Curitiba, agora vocês sabem o que detém o iníquo, o que detém, para que ele seja revelado ainda no tempo oportuno. Nós sabemos, irmãos, porque a palavra profética tem sido luz para nós no momento de escuridão, no momento de trevas. A palavra profética tem nos iluminado. Nós, como povo de Deus, já subimos um pouco mais e já conseguimos ver lá no horizonte a aurora do Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, eles tinham um viver maravilhoso, baseado na fé, no amor e na esperança. E eles não tinham só aparência, eles não foram iludidos, eles foram ganhos por isso. Por isso Paulo falou que porque de vós, agora fui para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, para mostrar por que eles sabiam o que detinha Satanás. Paulo fala assim para eles no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, no versículo 8, diz assim: porque de vós, irmãos de Curitiba, porque de vós, irmãos de Curitiba, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só no Paraná, em São Paulo, na Santa Catarina, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar qualquer coisa. Olha só, irmãos, eles sabiam, olha o viver que eles tinham. Esse viver, irmãos, que eu quero mostrar, o viver dele estava baseado na palavra. E qual que era a palavra ali? Não era do Velho Testamento, era a palavra de Deus falada pelo apóstolo Paulo, naquele momento, a palavra que ganhou ele, que transformou aquele homem que era o pior dos pecadores, que perseguia a igreja, que matavam aqueles que invocavam o nome do Senhor. Agora, essa palavra sai da boca desse homem, porque ele
também tinha embasamento, foi criado sobre as palavras do Senhor, mesmo do Velho Testamento, isso agora se tornou vida para eles. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, louvado seja o Senhor, que coisa maravilhosa. Aí eu só dei uma pincelada, agora rapidamente, veja, o homem, né, foi criado, por isso que eu comecei falando, Deus não faz nada sozinho, Deus criou o homem, Adão e Eva, para que eles guardassem o jardim e cultivassem aquele jardim. Mas o homem caiu, foi a sua primeira queda, quando ele foi e tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. De certa maneira, isso já, sabe, puxa, Senhor Jesus, desculpe falar, mas decepcionou Deus, mas Deus não ficou aí, ele preparou algo maravilhoso, isso serviu de base para ele avançar. E ele tinha um propósito no coração de Deus, e ele não ia nunca mudar esse propósito, e ele colocou ali em volta da árvore da vida os querubins, colocou a espada flamejante, e hoje nós sabemos e o homem ali não podia mais ter acesso, mas hoje, através de nosso Senhor Jesus Cristo, que cumpriu todas as exigências de Deus com respeito à glória de Deus, à santificação de Deus, com o poder de Deus, ele venceu a morte e abriu um novo e vivo caminho para nós termos acesso à árvore da vida. Aqui, irmãos, está um breve relato do que Deus queria. Então, o homem caiu uma vez, depois caiu a segunda vez, os dois filhos de Abel, um matou o outro, de Adão, Abel e Caim, né? Caim matou Abel. Depois, irmãos, nós vimos a terceira queda no capítulo 6, terrível, irmãos, o homem estava mal, chegou no fundo do poço ali, mas louvado seja o Senhor, que o Senhor teve misericórdia e, mais uma vez, achou um homem, porém, Noé achou graça diante de Deus e Noé fez tudo segundo o Senhor lhe ordenara. Tudo que o Senhor ordenou, Noé fez. E aí, essa família foi salva, entraram na arca e foram salvos. Hoje, irmãos, a arca é uma figura da igreja. Entremos na igreja para ser salvo dessa corrupção, dessa coisa maligna do homem. E aí, irmãos, veja só, mas logo em seguida, ele sai da arca, as águas abaixam, o povo de Deus começa a se multiplicar. No capítulo 10, nós vemos a multiplicação, os descendentes de Noé, e a coisa começa a tomar um corpo, mas quando chega no capítulo 11, nós vemos ali mais uma coisa terrível, que é a quarta queda do homem. O homem, irmãos, quer tornar seu nome célebre, aparece Nimrod. Irmãos, Nimrod é o primeiro homem que conseguiu aglutinar pessoas numa cidade, e essa cidade ele dominava, e nessa cidade ele pregava que os homens tinham que ser independentes de Deus, e quis criar algo maior para se proteger. Se o Senhor mandasse água, ele estava lá em cima naqueles zigurates para adorar a deuses, né? Eles estavam distante do homem. E ali, esse homem, Nimrod, já é um princípio do anticristo, princípio de Satanás, querendo ser o melhor. Irmãos, a vida dele era terrível. Ele chegou a casar com a própria mãe. A mãe protegia ele, e para não perder essa linhagem do maligno, ela mesma, Seramides, parece que casou com ele, e olha, a história é terrível, irmãos, Senhor Jesus. E aí, irmãos, o Senhor não desistiu. No capítulo 12, no meio da idolatria, irmãos, no meio da idolatria, Deus tinha um desejo ainda de ter um povo. Ele não desiste do plano, do propósito, da economia dele. Aí ele chama Abraão do meio da idolatria. Aquele homem, certamente, como o irmão Pedro nos compartilhou,
a história que Joséfos fala que certamente Abraão era um homem que estava descontente com aquela situação de idolatria, não estava batendo nele, mesmo o pai dele trabalhando naquele meio, fazendo imagens idólatras ali, mas Deus olhou o coração daquele homem e chamou aquele homem. E aquele homem, com todas as suas dificuldades e com todos os seus problemas, ele avançou com Deus. Ele seguiu a Deus, exercitou a fé dele e seguiu a Deus. E o Senhor prometeu que dele surgiria um povo, aleluia, e esse povo, Deus conseguiu através de Abraão, separou esse povo, mas infelizmente, logo em seguida, esse povo vai e é preso e cativo pelo Egito, um outro povo idólatra, pagão, aí escraviza o povo de Deus, mas Deus não desiste, irmãos, Deus não desiste, ele levanta Moisés, e Moisés com intrepidez, com força, com auxílio também dos seus irmãos, de irmãos que tinham visão, também já ajudaram, e o Senhor levantou esse povo e tirou esse povo da escravidão do Egito e levou eles até a Terra Santa. Só que nesse período, quando Deus tirou esse povo do Egito, daí, irmãos, capítulo 20, olha só, capítulo 20 de Êxodo, nós vemos que até aquele momento não tinha lei. O povo saiu, 2 milhões, parece, né? Parece que 2 milhões de pessoas saíram ali, e Deus tinha o povo dele. O Senhor estava alegre, estava trabalhando no seu povo, aperfeiçoando o seu povo, tirou toda a velhice. Naqueles 40 anos que eles ficaram no deserto, irmãos, Deus tratou, tirou toda a velharia, só entrou a nova geração, entrou na boa terra. E aí, irmãos, Deus, nesse ambiente, ele tem agora o povo dele. Agora, o que o povo dele precisa? Precisa da palavra dele, precisa dos mandamentos dele, precisa que isso seja transformado em letra preta no papel branco, mas cheia de espírito e vida. Aí ele vai e dá para Moisés as leis. Foram, a princípio, ele deu os 10 mandamentos, né? 10 mandamentos. Depois, Moisés, ele fala acerca das leis, da questão dos altares. Ainda o povo, irmãos, ali nessa situação de Êxodo 19, por ali, ainda tinha uns com costumes do Egito. Eles ficaram muito tempo no Egito. Eles ficaram muito tempo, parece que 400 e poucos anos, sem nada, sem lei. Pegaram a cultura egípcia, a cultura pagã, e ainda tinha altares, tinha alguns que faziam seus altares, mas primeira coisa, Moisés fala sobre a lei cerca dos altares. Depois, irmãos, ele fala acerca dos servos, a lei é acerca das propriedades, porque ele ia distribuir a boa terra em propriedades. A lei é acerca da violência. Olha só, irmãos, tudo isso hoje, as leis estão aí, mas se perderam tudo. Você pode ver, todas essas leis estão corrompidas hoje. Saíram de uma origem pura para Deus, para com o seu povo, mas a humanidade perverteu, tornou a lei, a verdade de Deus, em falsidade, em injustiça. E aí, irmãos, ele continua, fala da questão da falso testemunho, dos deveres dos juízes. Se você ler aqui Mateus 20, 21, 22, 23, e ele também fala da aliança com Israel. Então, irmãos, graças ao Senhor, aqui eu só falei um breve histórico para ver como que Deus fez a coisa e deu a lei. E essa lei começou a ser corrompida já lá naquela situação. Ontem nós lemos, né? Lemos Isaías 59, e eu gostaria de ler para vocês, irmãos, Isaías 59, e aí eu já vou entrar no Velho Testamento e quero logo findar a reunião. Isaías 59 é o versículo 14 e o 15. Isaías 59. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando.
pelas praças, e a retidão não pode entrar. Agora o 15. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. Olha só, o Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Então, aqui já, ainda no Velho Testamento, nós vemos no que se tornou, né? A situação, eles tiraram a verdade. Agora, irmãos, eu quero ir com vocês lá para Romanos capítulo 1. Eu vou agora ler bastante versículos aqui. Olha só, agora aqui já voltando e Romanos foi escrito em torno de 60 depois de Cristo. Olha aqui Romanos capítulo 1, Paulo fala, olha a situação do ser humano com a questão da idolatria e da depravação. Apesar deles terem essa lei, eles entraram por esse caminho. E aí Paulo começa falando, a ira de Deus, capítulo 1 de Romanos, versículo 18, do 18, irmãos, até o 27, diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Olha só, perversão dos homens que detêm a verdade. Agora aqui, aqui eu quero fazer um paralelo. Aqui, irmãos, a impiedade e a perversão dos homens detêm a verdade. É a verdade que tem que deter a impiedade e a perversão pela injustiça. Mas aqui não, aqui os homens estão fazendo isso, hoje está fazendo isso, não é há 60 anos atrás, quando Paulo escreveu, hoje, no século 21, isso aqui, irmãos, é a realidade, é a condenação de Deus agora sobre a humanidade do aspecto geral. Olha como Deus começa a mostrar que a impiedade e a perversão dos homens é que detém a verdade. Que detém a verdade pela injustiça. Seguindo, capítulo ainda 1:19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, Deus manifestou toda a sua criação para os homens, e eles, mesmo assim, não ligaram para Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconheceu, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ó Senhor Jesus, aqui, irmãos, nós vemos nesse versículo 21, que eles tiraram a verdade aqui tem sumido, e a verdade no povo de Deus, e numa parte do povo de Deus também se tornou só doutrina, só conhecimento, mas a verdade tem que ser vivida. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida, pois eu sou a palavra de Deus é a verdade, e o Senhor Jesus falou, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Olha, eles aqui, a ausência da verdade não tirou a luz deles, eles ficaram obscurecidos, olha só, e também eles mudaram, eles trocaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou a tais homens a imundícia pela concupiscência do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. E pois eles mudaram a verdade de Deus, olha, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando
a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Irmãos, isso aqui é uma realidade dos dias de hoje. É homens que tornaram a verdade de Deus, a lei de Deus, o coração de Deus, a fotografia de Deus, por que eu falo? Porque Deus é justo, irmãos, Deus é amoroso, Deus tem amor de tal maneira por nós que não dá para descrever. Então, eles mudaram essa verdade em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Por causa disso, os entregou, né, Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, ele fala, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Irmãos, essa é a situação atual, essa é a situação do mundo, essa é a situação que se encontra o ser humano. E, infelizmente, muitas dessas coisas têm entrado, de um modo geral, irmãos, na igreja, mas nós, irmãos, precisamos, nesse ambiente da igreja, né? Paulo escreveu para as 7 igrejas, e vimos que as 7 igrejas tipificam a história da igreja. E vimos onde entrou a igreja e seus problemas, mas graças a Deus que hoje nós, irmãos, nessa história, no século 21, e somos aqueles que estão consolidando Filadélfia, a igreja louvada por Deus, a igreja que tem pouca força, a igreja que tem uma porta aberta que ninguém pode fechar, louvado seja o Senhor. Nós estamos consolidando isso, temos pouca força, mas no entanto, irmãos, nós temos o nome do Senhor e a palavra do Senhor, louvado seja o Senhor. No meio dessa corrupção, onde alguns perderam o primeiro amor, alguns entraram no fundo da idolatria, outros misturaram, outros começaram a restauração e pararam, outros se misturaram com o mundo, mas nós, irmãos, queremos ser aqueles que consolidam e vivem em Filadélfia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu quero agora falar uma coisa para os irmãos, ó Senhor Jesus. Vamos ver se nesses 10 minutos eu consigo transmitir meu sentimento aqui agora no Novo Testamento para ficar mais forte. Eu quero proclamar para os irmãos primeiro um versículo, quero que os irmãos estejam certos disso. Não deixe o inimigo te acusar, ele nos acusa de dia e de noite, mas nós temos o sangue precioso, o testemunho da palavra e temos o caminho de negar a nossa vida da alma. Esses 3 caminhos nos farão vencedores. Invocar o nome do Senhor, pedir pelo sangue precioso do Senhor, que nos purifica de todo o pecado. Nós somos aquele que damos testemunho da palavra. Testemunho, irmãos, é vida, é aparência, mostra, é manifestação. Como Paulo falou para os Tessalonicenses ali, né? A nossa conduta, né? O nosso procedimento, testemunho é procedimento, não é polícia, como é que chama? Polícia secreta. Oh, aleluia! Eu sou super espiritual, eu não perco nenhuma mensagem, eu leio todos os livros, eu estou aqui na minha casa, aqui é a minha casa, aleluia, eu sou espiritual, eu oro, mas não é isso que o Senhor quer, que você seja um indivíduo espiritual. Isso é individualidade, é ilusão, e isso pode te trazer ao falso
conhecimento da palavra de Deus, da experiência com o corpo de Cristo. Não seja um cristão isolado, um cristão sozinho, super espiritual. A super espiritualidade muitas vezes não tem realidade e não tem a ver com Deus, é uma ilusão, é uma ilusão. Você parece, mas você não está tendo a experiência do que você está lendo, que você está desfrutando e que você está orando. Você não tem a experiência de estar junto com os irmãos, se movendo com os irmãos, sendo aperfeiçoado com os irmãos, sendo edificado com os irmãos. Seja um que entre no corpo, engaje-se nesse exército do Senhor, nesse povo do Senhor, invocando o seu nome, se apresentando como exército de jovens. Ó Senhor Jesus, na aurora, louvado seja o Senhor. Agora, irmãos, deixa eu só, eu preciso falar esse aspecto, eu tenho um sentimento forte sobre isso. Lá em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus, olha só, irmãos, logo no início aqui, no primeiro livro do Novo Testamento, nós vemos uma coisa maravilhosa. Eu ganhei muita luz ruminando a palavra nessa semana. Está em Mateus capítulo 5, versículo 17, o Senhor Jesus fala: não penseis que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O Senhor Jesus, irmãos, não veio para revogar a lei, nem os profetas. Ele veio para cumprir, praticar. Ele praticou até o fim, irmãos, até o fim. E hoje ele precisa continuar praticando, cumprindo isso. Como que ele cumpre isso hoje no século 21? Depois da sua morte e da sua ressurreição, ele gastou muito tempo ensinando e aperfeiçoando os discípulos e falando: ide, 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 ide. Agora, irmãos, agora é a nossa vez. Agora o Espírito foi derramado em nossos corações, como nós lemos lá, né? O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Agora é a nossa vez de cumprir, irmãos, a lei de Deus e cumprir as palavras dos profetas, sejam lá do Velho Testamento ou aqui do Novo Testamento nos dias de hoje. Os profetas que nos têm falado, sejam Pedro, Esdra, André, Miguel, Sidney, Rafael, Humberto, Edgardo, irmão Schneider, Fernando, eu estou só falando dos irmãos que estão aqui, ó, Renê, o Luiz Neto, Senhor Jesus, o Hamilton, o Giovano, a Lia, a Romy, a Sandra. Então, irmãos, agora é a nossa vez de cumprir, irmãos. Não é de se misturar com isso, nós temos que ser contra a maré agora. Quando está todo mundo parado, com medo, agora é hora de nós crermos na palavra de Deus, quando ele diz: não temais, ó pequeno rebanho, porque me aprouve a dar o meu reino a vocês. Eu tirei deles o reino, porque eles me rejeitaram, mas eu dei para vocês, os gentios, aqueles que não são, o Senhor vai tornar aqueles que são, louvado seja o Senhor. E ele diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Irmãos, nada vai se cumprir se não for praticada a palavra do Senhor. Olha só, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar essas coisas, considerado grande no reino dos céus. Olha só, irmãos. Senhor Jesus, está claro aqui, olha o coração do Senhor, ele já está mostrando lá na frente, pois aquele que violar um desses mandamentos,
Bom, o Senhor Jesus fala que nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração e amar os homens, né? E esses são os 2 mandamentos. Se você vê os 10, os primeiros 5 são relacionados com Deus e os outros 5 relacionados com o homem. Me veio esse versículo, eu acabei não anotando isso, mas amém. Vamos para frente, então. Os irmãos sabem essa questão. Isso que eu queria falar, irmãos. O Senhor, então, ele veio para cumprir. E ele pega esses 10 mandamentos, só os 10 mandamentos, porque os primeiros 5, todos eles, lá em Êxodo capítulo 20, estão relacionados com Deus. Por isso que ele fala, então, vocês querem praticar? Então amem a Deus de todo o vosso coração e também amem os homens, né? Cuidem dos homens. É basicamente isso, ele transforma os 10 em 2 sessões. Então, hoje nós vemos todo o nosso viver cristão está baseado em cima disso. E ele não veio revogar, ele veio cumprir. Ele foi capaz de cumprir todas as exigências de Deus. Ele foi capaz de cumprir todas as exigências de Deus. Louvado seja o Senhor, ele cumpriu. E ele mostrou isso que através desses 2 mandamentos, que eram 10, e ele pega e transforma ali em 2. E aí, irmãos, o viver todo nosso, o viver cristão nosso está todo baseado em cima disso, desses 2 que ele pegou dos 10 e colocou. Esse é o nosso trilho. Esses 2 mandamentos são trilhos que levam essa locomotiva, esse poder, né, para o reino de Deus, né, praticando e cumprindo esses 2 mandamentos, que é todo o nosso viver. Então, irmãos, o que eu quero agora ler alguns versículos rápido para finalizar, só com versículos agora que eu acho crucial. O primeiro versículo que eu falei para os irmãos, que eu queria proclamar para os irmãos, para que vós tenhais convicção. Eu quero falar que esse versículo me ajuda muito todos os dias quando eu me deparo com o meu fracasso, com a minha pessoa, né, com o meu velho homem. Eu sempre lembro desse versículo e ele tem me ajudado, e eu gostaria que os irmãos observassem esses versículos que eu vou compartilhar com os irmãos, que é a palavra de Deus agora, né, pura e simples, falada para os irmãos. Está em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, o versículo 6. Então, esse é o primeiro versículo. Estou plenamente certo. Irmãos, eu rogo em nome do Senhor, estejam plenamente certos. Tenham fé, esperança, amor, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tenho, irmãos, plena certeza disso, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Essa boa obra vai ser completa até o dia do Senhor. Agora, nós já lemos Hebreus capítulo 2, que nós devemos nos apegar com firmeza, né, para não sermos demovidos da nossa mente e nem iludidos. Nós temos que nos apegar e acatar a palavra profética que para nós tem chegado. Nós precisamos, para sermos essas pessoas, né, pessoas que acatam a palavra de Deus como a palavra profética, como a palavra de Deus, Senhor Jesus, porque temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-lo. Estou lendo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, tendo assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Fazeis bem em atendê-la. Tenha plena certeza, irmãos, tenha plena certeza.
atente para essa palavra, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profeta foi dado por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Agora, irmãos, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Olhem que coisa maravilhosa que é a palavra de Deus para nós. Ele que é o resplendor, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele que está sustentando, irmãos, a nossa vida da igreja vivida com realidade. Nós somos aqueles que não vivem a aparência do reino. Nós, irmãos, somos aqueles que estão consolidando Filadélfia. Estamos na consolidação de Filadélfia. Nós somos esses, irmãos, que sustentam todas, que tem a clareza que a palavra de Deus sustenta todas as coisas pelo seu poder. Sustentam todas as coisas pelo poder, por terem feito a purificação dos vossos pecados, sentou-se à direita a majestade nas alturas. Depois, irmãos, vamos ler agora Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 7 é o versículo 16, 7 e 16. Irmãos, olha só esse versículo. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Olha só, irmãos, nós estamos vivendo pelo poder da vida indissolúvel. Nós não somos aqueles que vivem numa lei carnal, uma lei só doutrinária, mas nós somos aqueles que vivemos pela vida indissolúvel. Por isso o Senhor falou, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Hebreus capítulo 12, irmãos, olha só, Hebreus capítulo 12, é o versículo 28, por isso, recebendo nós um reino, irmãos, nós recebemos um reino inabalável, apesar de sermos um pequeno rebanho. Lucas capítulo 12 diz, não temais, ó pequeno rebanho, que aprove ao Pai dar o seu reino a vocês. Então, graças ao Senhor, nós recebemos um reino, irmãos, inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, agora, Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, primeira epístola de Timóteo capítulo 3, versículo 14, irmãos, versículo 14. Escrevo essas coisas esperando ir ver-te em breve. O seguinte, para que, se eu tardar, fique cientes como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Senhor Jesus, o próximo versículo 16, evidentemente grande é esse mistério da piedade. 2 pontos, agora ele explica. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios e crido no mundo, recebido na glória. Agora, o próximo versículo. Não, tá bom aí, é só até esse, perdão. E aí, entrando no capítulo 4, olha só a sequência, né, desse versículo, entrando no capítulo 4 ainda de 1 Timóteo, diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
Eu estou falando, irmãos, alguns apostatarão da fé, alguns que estavam ali, irmãos, apostataram da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a espíritos ilusionistas, espíritos que trazem ilusões e os ensinos de demônios, Senhor Jesus. E aí Paulo fala, né, continua falando que louvado seja o Senhor, porque pela palavra de Deus e pela oração tudo é santificado. Então, bendito seja o Senhor. Efésios capítulo 1, versículo de 15 a 23, eu não vou ler, mas quero que os irmãos pelo menos deem uma olhada lá. Efésios capítulo 1, olha o poder que foi dado à igreja, foi dado a nós, irmãos. Efésios capítulo 1, lá do versículo 15 até o versículo 22, Paulo ora por os irmãos ali em Éfeso, e ele encoraja os irmãos e ora para que os olhos deles sejam do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza, olha, a suprema grandeza do poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só do presente século, mas também do vindouro, e pôs todas as coisas, e olha aqui, irmãos, isso é para a igreja, para nós, irmãos, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, olha só, irmãos, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Daniel, capítulo 11, eu vou esperar que o irmão é mais rápido que eu aqui procurando na Bíblia. Daniel, capítulo 11, veja o que diz em Daniel, capítulo 11, lá no meio daquelas profecias, olha só o que Daniel 11, 32 fala a respeito de nós também. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Olha, irmãos, aqui os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Irmãos, eu quero dizer que isso aqui já é operação do iníquo, da iniquidade. Iniquidade é aqueles sem lei, anomos, né? Iníquo, é negativo, sem lei. Então, os violadores da aliança são esses iníquos que não têm lei, que não têm a palavra de Deus como sua vida, como seu substrato, como sua base. Eles com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Louvado seja o Senhor. E por fim, irmãos, para finalizar, louvado seja o Senhor, ó Senhor Jesus. Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, olha o que o versículo 9 fala. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Aqui está o cumprimento do propósito de Deus, o desejo de Deus está aqui. Nós, irmãos, agora no Novo Testamento, no século 21, que vivemos a vida da igreja com realidade, não com aparência, como uma ilusão, mas nós vivemos a realidade do reino de Deus. Porém, nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim do quê? A fim de todo mundo ficar sentado no sofá, olhando mensagem após mensagem, sentado no sofá, já se tornou um com o sofá, já se tornou, como que chama aquele animal? Mimetismo, né? Já viram? Às vezes tem umas lagartixas que entram num tronco da árvore e a sua pele, lagarto também, assim, né? Alguns bichos ficam da cor daquela planta ali, eles se tornam igual.
Tem muitos irmãos que estão com mimetismo. Se você olhar para o sofá, é a mesma coisa que está olhando para eles. Desculpe, irmãos, falar isso, né? Mas eu queria aproveitar essa palavra aqui, ó, para que nós não fiquemos acomodados aí, presos, mas que nós possamos ser usados, né, para fazer, ousados em inventar e fazer coisas para o Senhor, para alcançar as pessoas. Nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, assim, que apenas não éreis povo, nós não éramos povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Louvado seja o Senhor, irmãos. Olha, é maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhosa, que nós, irmãos, possamos agora, em nome do Senhor, quebrar todo esse ambiente refratário, né? Essa pandemia também está criando um ambiente refratário. Um ambiente refratário é o que impede a manifestação do poder, que foi dada à igreja, toda a autoridade foi dada à igreja. Por isso, irmãos, nós vivendo na realidade para proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, irmãos, nós precisamos romper esse ambiente, essa zona de refração, essa zona refratária do nosso velho homem, e romper, irmãos, com essa atitude e mostrar o poder de Deus no meio dessa pandemia, dessas coisas negativas, onde nós temos uma tendência de nos isolarmos, de ficarmos em nós mesmos, mas é hora agora de nós desfrutarmos da palavra do Senhor em realidade, invocando o nome do Senhor, trazendo a realidade do reino de Deus. Nós precisamos romper essas lutas, essas barreiras que impedem a transmissão, o setor refratário aí que está no nosso velho homem, impede do poder de Deus que está em nós, impede de explodir, de avançar e de alcançar as pessoas com luz, com amor, com o poder do Evangelho. O Evangelho é um poder, o poder de Deus está no Evangelho, que é para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de mim, eu quero crer mais no Evangelho e quero propagá-lo, quero produzir esse poder, quero transmitir esse poder que foi dado à igreja. Todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor, e Ele deu para nós, para a igreja. Por isso, irmãos, o que ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. Que nós possamos lançar a nossa rede de cuidado agora que nós temos, que o Senhor está abençoando, que, aleluia, pelos comportores dinâmicos estão saindo. Nós não podemos só confiar nos comportores dinâmicos, nós temos que fazer a nossa parte no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente social. Nós temos que fazer a parte do comportor. Talvez você não é dinâmico, mas você tem um dinamismo dentro de você, que é o poder de Deus, a ressurreição do Senhor, o poder do Evangelho. Também as pessoas orando com eles, orando com o açougueiro, orando com o padeiro, orando com o farmacêutico, orando com o caixa do mercado, orando com o rapaz do posto, orando por todos, pelo vizinho, enfim, irmãos, nós temos que fazer a nossa parte, romper com o velho homem e deixar essa vida manifestar, quebrar esse sistema refratário que essa pandemia criou. E vamos aprender até a fazer comportagem dinâmica, digital, através do computador. Cuidado, irmãos, também eu falo, cuidado com o computador, que pode causar, pode nos demover, pode nos distrair, nos iludir com mensagens
falsas, né? Louvado seja o Senhor, vamos crer na palavra do Senhor e lutar pelos interesses do Senhor, e vamos marchar como um exército estoiquel, fazendo aquele tropel que o irmão Pedro compartilhou, um tropel do exército, e chamar a atenção de todos os povos, né? Ninguém, irmãos, na face da terra está fazendo o que o Senhor está fazendo através de nós, eu falo 8.000 livros sendo distribuídos, mas quantas outras milhares, pelo menos são 15.000, 12.000 pessoas sendo salvas diariamente. Não só elas ficam com livros, mas elas são salvas, porque os irmãos vão e oram por eles e fazem eles orar e invocar o nome do Senhor. Então, irmãos, nós estamos vivendo esse momento. Não sejamos refratários, mas sejamos condutores do poder de Deus, que é o Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê, começando por mim, por você, até atingirmos os outros do nosso lado, e também, louvado seja o Senhor, pelos frutos que estamos colhendo da pregação do Evangelho, através da comportagem dinâmica que tem trazido os frutos quentes e entregado nas mãos da igreja, e a igreja já tem uma forma e já tem a rede de cuidado, e novos estão vindo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é isso que detém ainda o anticristo, é isso que está segurando ele. Ele está brabo, ele achou que ia nos pegar com essa pandemia, nos colocar para baixo, isolados, quietinho, aguentando ali com medo. Não, mas nesse momento nós nos levantamos, irmãos, na aurora, como um exército para avançar, e esse mover, irmãos, esse mover, Senhor, com essas, que eu falei ontem, essa tensão superficial do nosso movimento, cria uma energia de coesão das moléculas, de cada um de nós coesos, um a um, lado a lado, exercitando, praticando a palavra do Senhor, praticando os mandamentos. O Senhor praticou, e Ele passou para nós agora, e Ele é capaz, e Ele fará em nós, e por meio dEle faremos isso, em nome do Senhor. Jesus é o Senhor. Amém.